para iniciar o próximo painel Law as a Way to Change Lives, eu tenho orgulho máximo de chamar aqui a Olga Mack. Hi, Olga. Hello. Hi, it's really nice to have you here with us. I told you yesterday. How was your flight? Everything was good? It got significantly better when we got to dinner. Oh, yeah. Especially with this guy here, right? Especially with this three guys over here. Life is good when you're with friends and good food, right? Nice. And wine. And wine, yeah. Olga, it's such an honor to have you with us here. You are an example for me as a lawyer and entrepreneur. Como advogado e como empreendedora, estou super contente e eu acho que todo esse pessoal vai te adorar. Mas antes de você começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Qual é a coisa que você mais gostou do Brasil até agora? Eu não estou preparada para essa parte aí. Bem, eu devo dizer que é a carne. Gostaram? Now, let me explain. Eu falei para ela que a gente tinha a melhor carne do mundo, especialmente nessa região. E ela achou que era uma brincadeira. Eu chamava as pessoas todas ali do lugar para comprovar que realmente a nossa carne é fundamental e é totalmente diferenciada. Por isso que ela está dizendo que hoje a carne meat is the best thing. Well, he asked me to ele me pediu choose things from the menu. A escolher coisas do cardápio. Eu não sei, quando eu vejo um hospedeiro que sabe o que está fazendo, eu vou pedir que ele faça trabalho duro para mim. E ele se saiu muito bem. Bem, nós estamos muito orgulhosos de ter você aqui mais uma vez. É uma honra para nós. Vamos falar sobre o mercado judiciário e sobre o seu conhecimento de como o direito pode realmente mudar as vidas no mundo inteiro. Então, o palco é todo seu. Olá, Brasil. Estou realmente emocionado por estar aqui. Não é a primeira vez que eu tenho estado no Brasil. Eu estive aqui muitas vezes. Quando eu já viajei na América Latina, quando estive na faculdade, estive aqui com meus familiares. Eu leciono direito em Berkeley, quando eu tenho muitos alunos brasileiros. Muitos são advogados praticantes, dirigem empresas de escritórios de advocacia. Então, eu já me encontrei com muitos advogados brasileiros. São uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E eu estou realmente empolgada pelo fato de esse país aqui adotar o Estado de Direito e sustenta a democracia. Mas vamos começar falando da noite passada, porque a noite passada nós tivemos uma ótima conversa. Eu tive jantar com o Klaus, com a Carolina e com a Gabriel. O Klaus não me falou sobre o que ia acontecer aqui, foi uma surpresa, mas foi muito agradável. Então nós acordamos três coisas que já foram mencionadas, mas vamos começar com uma. O Brasil é um belo país, certamente concordamos com isso. Nós também concordamos que se a gente quiser ter tempo e passar tempo com seus amigos e amigas, então nós concordamos que a carne aqui é simplesmente fantástica. Eu não estou dizendo isso porque eu quero agradar vocês, é verdade, mas não é essa a razão. Para acrescentar um pouco de drama na conversa, eu discordei do Gabriel sobre uma coisa. Querem saber o que é? Então, o Gabriel me passou um prato com batatas e ele me disse que essas são as melhores batatas do mundo. Bem, na verdade é que eu nasci na Ucrânia e vivi lá até os 12 anos de idade. Então, eu conheci 50 tipos diferentes de batatas. Então, nós, na Ucrânia, adoramos nossas batatas. Então, para tornar a coisa um pouco mais empolgante, eu vou contar um outro fato. Eu passei um bom tempo na Alemanha e esse pessoal lá adora batata também. Então, quando o Gabriel me disse que essas são as melhores batatas do mundo,
Bom, eu acrescentei um pouco de drama na conversa e discordei. Então, mas vamos falar sobre a Ucrânia, porque é uma coisa óbvia quando se cresce na Ucrânia e tem a sorte de... Eu tive a sorte de mudar para os Estados Unidos quando eu tinha 13 anos. Eu chamo o Vale do Silício de Candyland, porque a minha vida mudou completamente quando eu cheguei lá. Eu estava num Candyland de oportunidades e eu tive várias razões para cursar a faculdade de Direito e me tornar uma advogada na sequência. Eu não tenho familiares na Ucrânia, nós somos refugiados políticos, somos os últimos membros da nossa família, mas eu tenho minha melhor amiga do ensino médio ainda está lá, na Ucrânia. Ela tem senso de humor, ela me mandou uma imagem. É uma imagem de um tanque debaixo da janela da casa onde eu me criei. Ela acha que isso é engraçado. Ela me diz, olha só, que coisa engraçada, isso é um tanque, tá? No pátio da tua casa. Eu, com minha sensibilidade americana, olhei para isso com nostalgia, porque, na verdade, eu nunca voltei. Eu nunca voltei para o meu país natal. E eu realmente tenho dificuldade de olhar as notícias sobre a Ucrânia. Me mandou ainda uma outra imagem, uma selfie dela, usando muita maquiagem. Ela é muito bonita, uma ucraniana muito bonita. O que ela estava segurando na mão dela era um rifle Kalashnikov. A gente não pode inventar. Eu olhei e isso me deixou triste. Eu me lembro que ela era uma boa menina. Era eu que gazeava a aula e tinha relacionamentos românticos. Ela não, ela era uma boa aluna na escola, ela estudava. Eu costumava dizer a ela que ela me fazia parecer uma rebelde. Mas ela disse assim, não, eu não preciso te fazer parecer uma rebelde, você é uma rebelde e você precisa de uma menina boa como eu para te endireitar na vida. O que é verdade. Ela me enviou uma terceira imagem, uma imagem da cozinha dela. Ela me disse que ela sonhava em estar na França. Então ela decidiu pintar as paredes da cozinha dela de cor violeta. O que ela me mostrou é roxo. E eu olhei as paredes da cozinha e eu não vou dizer a essa mulher que está no meio de uma guerra que algo aconteceu e que ela tem que pintar as suas paredes de violeta. Aí eu penso em coisas práticas. Ela vive no leste da Ucrânia, vive num dos edifícios mais altos, no centro de uma grande cidade industrial, e ela vai virar um alvo, provavelmente. Então, o que tem de senso prático em reformar uma cozinha no meio de uma guerra? Claro que eu não vou dizer isso para ela, porque lá naquela casa, ela tem que lidar um jeito com a guerra, dessa forma. E disse para ela outra coisa. Eu disse, esses croissants são fantásticos. Ela disse, foi a minha filha que os preparou. A professora a ensinou a fazer isso, que é um estagiário da escola com o qual nós costumamos trabalhar, e agora ele é um artista ucraniano muito bem conhecido. Ela disse nós, mas que queria dizer você. Ela foi diplomática, não quis me colar no centro do palco, claro que eu neguei. Eu disse que eu não sou exatamente uma artista. E a partir dessa conversa, eu me senti esmagada pela rapidez com que um país aceita a ausência de lei no período ou de direito no período de 6 meses. Bem, a Ucrânia não é os Estados Unidos. Houve muita dificuldade até nos tornarmos um país realmente democrático. Não teve um grande produto interno bruto, mas era um bom país para morar. Eu não tinha tanques na minha parte, meus pais não usavam um rifle Kalashnikov, eu não tinha ideia de como fazer o coquetel para a guerra, mas 6 meses depois ela acha esse tipo de coisa engraçado. Então, a moral da história é a seguinte, nós, como advogados e advogadas, temos um papel muito importante na sociedade para disseminar o império da lei, o Estado de Direito, para apoiar a democracia e promover a paz. Essa é a grande mensagem.
ter que voltar um pouquinho. So let's talk about Então, vamos falar sobre because lawlessness a ausência de legalidade, porque isso é contagioso. Vou te dar um exemplo, vou dar a vocês um exemplo da Ucrânia. Olha, o FTX, States as a financial crime. isso é um crime financeiro nos Estados Unidos, talvez também em outras partes do mundo, mas acontece em toda parte, não é uma coisa só da Ucrânia, estamos falando dos Estados Unidos. Ou as mulheres no Irã é uma coisa contagiosa. Eu tenho uma amiga, um amigo da Faculdade de Direito que me convidou para me mostrar, me deu um mapa indicando tudo o que eu deveria olhar em São Paulo e no Rio de Janeiro. E ele me disse, Olga, você quer ver um castelo português? Claro que sim. Você quer ver esse ou aquele prédio? E ele disse, Olga, isso existem algumas áreas da cidade onde você tem que manter distância, fique afastada de lá. E cuidado com os tubarões também. Então, esse tipo de problema existe em famílias, organizações, comunidades, países no mundo, e o problema é que quando isso se dissemina, se torna contagioso, e dentro de meses, não só no período de anos, isso se torna enorme. Então, vamos falar agora sobre uma outra tendência, vamos falar sobre a tecnologia, porque nas últimas décadas os advogados e advogadas aceitaram a tecnologia. Na verdade, eu faço parte da força-tarefa no MTI, onde estamos escrevendo regras sobre inteligência artificial e o uso ético dela. E nos últimos 15 anos em que eu pratico a advocacia, eu construindo o futuro direito, eu estou constatando que os advogados e advogadas estão realmente empolgados com essa tecnologia. Sim, é uma preocupação e também se sentem muito empolgados. Nós vemos muito animação, vemos muita transparência, muitas coisas boas que a tecnologia traz. E nas últimas décadas, a conversa, o diálogo na área do direito foi sobre a tecnologia. Essa tecnologia agora está se afastando da legal tech em si para uma conversa sobre como nós podemos causar um impacto maior, sermos advogados e advogadas de alta performance e equipes legais de alta performance. Se vocês compram um carro caro e você anda dele e você olha debaixo do capô e vê como ele funciona e qual é a tecnologia que ele tem, não, a gente não faz isso. Quando a gente dirige um carro sofisticado, a gente desfruta a viagem, com um bom motorista você é, como é que o cabelo está bem e como é que a música torna toda a experiência melhor. É isso que a gente fala quando dirige um carro desses. Então, a conversa sobre tecnologia e legal tech está realmente se afastando da tecnologia e focando naquilo que nós, como advogados, podemos fazer, como é que podemos ter uma performance melhor, como essa equipe pode ficar melhor na foto. Quando eu digo isso às pessoas, elas me pedem que eu fale a elas sobre o futuro e que aptidões eles e elas vão precisar no futuro. Eu vou fazer isso com prazer, mas antes de fazer isso, eu sou uma advogada, por isso eu sempre falo de uma reserva. Eu não sou muito boa em fazer previsões. Quando eu comecei minha carreira de advogada, eu estava numa empresa pública de tecnologia bem conhecida e nós adquirimos uma outra startup bem conhecida. A minha tarefa era participar da equipe durante as reuniões, eu ouvir tudo que era discutido, fazer anotações e depois falar com um advogado especializado em patentes para resolver as questões relacionadas com essa área. Então eu fiz isso e toda semana ele falava comigo e eu perguntava qual dessas inovações nós deveríamos patentear, o que é empolgante, o que tem futuro, e eu costumava olhar para isso e dizer, é um pouco incerto. Quer dizer, por um lado, tudo é possível, mas por outro lado, os clientes ainda não estão comprando isso. Então, quem sabe, o que eu vi ao longo das duas décadas seguintes, que tudo que foi discutido naquela sala por gente com mestrado e doutorado em formação na área de tecnologia, na verdade, se tornou parte do mundo de negócios. Cada um daqueles produtos se tornou um negócio. Então, elas foram todas descobertas ou construídas e comercializadas de uma vez ou de outra. Então, fazendo essa restrição com as minhas aptidões de fazer previsões, vamos falar sobre isso. Duas coisas. Uma que vocês já sabem, eu não preciso falar, porque
Isso não é uma previsão, é um fato que não vai mudar a nossa atividade na prática como advogados. Depois, as pessoas que estão nessa sala são advogados bem-sucedidos. Eu sei, vocês sabem disso, não preciso lhes dizer. Isso não é muito diferente de outra área de prestação de serviço. Em qualquer país, ou qualquer jurisdição, ou qualquer local, eu procuro 4 coisas no Google: os principais melhores hotéis e com a melhor avaliação. E eu procuro os melhores restaurantes e os melhores restaurantes com a melhor avaliação. Sabe qual é a diferença? Os hotéis que estão no topo falam sobre a recepção, mas os que têm a melhor avaliação sempre vão falar sobre os serviços que oferecem, quase sempre. O mesmo se aplica aos restaurantes. Os que estão no topo da lista falam sobre ingredientes sofisticados, sobre um chefe famoso, mas aqueles que são melhor avaliados são os restaurantes que vão lhe proporcionar um bom valor e prestar serviços ótimos. Isso não é muito diferente do direito, mas vocês todas sabem isso porque praticam o direito. Mas o que eu gostaria de falar são 3 aptidões que a gente vai precisar também em relação que a gente pode tomar emprestado da tecnologia, que vão melhorar a nossa prática profissional e vai mudar o mundo. Habilidade, Numa. Já foram os dias em que nós temos uma habilidade para a duração da sua carreira ou para 15 ou 20 anos, que você nunca vai ter que aumentar. Aumentar o valor que você traz à mesa, sim. É o seu expertise, sim. É o seu interesse e outras habilidades que vocês estão acumulando no caminho. Vocês têm que sempre aumentar as suas habilidades, sempre. Não importa se você tem que aprender uma área profunda do direito ou todos os dias, mas significa que você tem que ser um ser humano curioso, que aprende, digamos, sobre a indústria, as últimas tendências tecnológicas, formas de trabalhar melhor, formas que você pode aprender algo mais. As habilidades vão ser muito importantes. Bom, eu não sou exceção disso. Eu adoro aumentar as habilidades. A minha última aventura... Bom, quantos de vocês utilizam ChatGPT? Essa foi a minha última aventura. Não sejam tímidos. Não, eu recomendo. Ele superou o meu marido. É excelente, ele sempre está disponível e me aceita. O meu marido depende. Se ele está de bom humor, mau humor, se está dormindo, não, mas no ChatGPT não, está lá sempre. Bom, é isso que eu descobri. As últimas habilidades que eu tenho que aperfeiçoar. O que eu constatei, como CEO ou consultor geral, às vezes eu tenho que escrever e-mails que são... Quando você me perguntar alguma coisa, eu tenho que dizer sim ou não, mas eu tenho que escrever um e-mail diplomático longo, mas a resposta sempre é um não. Mas eu vou dar muitos parágrafos para ver quão incrível você é e todas as outras coisas, mas basicamente é um não. Agora é fácil. Agora eu escrevo o que eu tenho na consciência, o que é não. E aí eu digo para o ChatGPT, olha só, torne isso mais amistoso, mais amigável. Ele faz um excelente trabalho, o ChatGPT. Ou encurte. E também ele faz um bom trabalho nesse sentido. Eu constatei que muitas vezes, quando eu foco em uma substância, eu acho que o ChatGPT, se ele pensa que eu acho que é uma mulher, uma mente razoável pode discordar. Então, essa habilidade que é muito útil e, de fato, me poupa muito tempo. Vamos falar, então, sobre uma segunda habilidade, processo iterativo. O processo iterativo, por definição, significa que você está aberto a falhas. Todos os dias você aparece, você aprende habilidades, você está aberto a ser um iniciante. Ser um iniciante significa que você vai falhar. O primeiro conversa com o ChatGPT, você vai ser, mais ou menos, mas você vai se tornar muito melhor ao fazer perguntas para o ChatGPT. De fato, a escrita, de fato, é como uma arte, assim como ciência. Tem pessoas que dão muita orientação e ajudam vocês a fazer. Recentemente, eu vi alguém que era um redator muito sofisticado,
que escreveu uma conversa muito interativa quando ele disse, olha, eu estou pedindo um emprego aqui no estado da Califórnia, poderia me dar um rascunho? E aí, através de várias conversas, essa minuta melhorou. E aí, que ele pararia aí? Não parou. Bom, se eu estivesse lá num julgamento, o ChatGPT iria bater ele. E o que eu deveria fazer hoje para me preparar para um recurso, uma apelação? O ChatGPT deu uma boa estratégia para isso. Vocês já experimentaram? Vocês vão ficar impressionados. E aí, o que o press release dos meus adversários fariam? Isto não é apenas redigir o seu briefing ou poupar tempos. Esse meu amigo, ou qualquer IA que vocês estão utilizando, eles vão dar uma estratégia para vocês. Bom, se vocês pensarem como eu fiz, que a tecnologia, nós somos bons em estratégia, a tecnologia é bom em outras tarefas, isso é verdade, mas realmente pode ajudar vocês a ser mais estratégicos. Então, tem um ditado que provavelmente vocês não vão perder um emprego para IA, mas vocês podem perder o emprego para alguém que a utiliza. E é por isso que abraçar a habilidade interativa e aprender ela e estar abertos a serem iniciantes é alguma coisa que eu realmente recomendo. A terceira habilidade é algo que se chama craft. Vocês já ouviram esse termo, craft? Tem várias traduções possíveis. Craft, na engenharia de software, significa o código que é antigo ou obsoleto, ou ninguém mais utiliza, porque as tecnologias mudam, não? Então, às vezes, os desenvolvedores, quando escrevem... Bom, os desenvolvedores, de fato, têm um trabalho muito semelhante a eles. Eles escrevem muitas palavras, eles têm uma linguagem diferente para isso apenas. Então, a linguagem antiga ainda fica lá no código e, de fato, mesmo se não for funcional, ele acaba atrasando todo o sistema. Mesmo se nós não dermos resultados errados para vocês, ainda é ruim para o sistema ter algo que seja inútil, obsoleto e já ultrapassado. Então, nós, como advogados, deveremos fazer a mesma coisa. Quando eu vejo as práticas que muitos advogados fazem hoje, eles ainda estão utilizando técnicas que usavam na década de 70, 80 ou 90. Algumas pessoas nessa sala nem haviam nascido nessa época. E nós estamos ensinando gerações de advogados a utilizá-las. Isso é o craft. E precisamos... Nós vemos a nossa pilha de habilidades e temos que decidir que isso não nos serve mais. Lembrem-se, isso me dá alegria? Essa é uma boa pergunta para fazer quando vocês iniciarem a sua prática. Realmente ajuda vocês a eliminar essas coisas que não são mais úteis. Por exemplo, eu passei a maior parte da minha carreira na casa e eu adorava servir a minha equipe e trazer receita. E uma das coisas que eu observei é que ninguém, pelo menos nos Estados Unidos, processa vocês sobre esses acordos de confidencialidade. Mas isso não acontece. É uma circunstância muito estreita quando você é processado por um contrato de confidencialidade. Esta é a única vez apenas. Eu e muitos outros advogados perceberam hoje que nos Estados Unidos, muitas empresas, de fato, não revisam mais os contratos. Eles têm essas máquinas que leem para ver se há algo exótico, mas realmente eles não vejam. Ao invés disso, o departamento jurídico vai focar em outras coisas. Outro exemplo. Nós vemos que muitos contratos ocorrem isso em empresas que de fato é uma rotina previsível, eles não precisam ser lidos todas as vezes, como nunca aconteceu antes, porque antes aconteceu centenas e centenas de vezes. Então, a tendência crescente é que você utiliza a tecnologia e ao invés de ter um advogado a fazer isso sempre, ter um administrador de contratos para fazer isso. Toda a prática de ler os contratos de uma empresa realmente é craft. Sim,
um advogado pode estar disponível para fazer algo exótico, isso ocorre, e um advogado tem que ler o mesmo contrato repetidamente? Não. Não precisa. E com certeza, se você for esse advogado, provavelmente vão pensar que essa é uma punição, que você tem que ler o mesmo contrato repetidamente, e vocês não estão praticando advocacia. Então, a prática jurídica de vocês deve ser empolgante. Se vocês, além de competência e grande serviço para os clientes, e também se adquirirem outras habilidades, e aumentarem essa pilha de habilidades, se vocês tiverem esse processo iterativo de aprendizagem, falhando e ter um feedback, então a prática de vocês vai evoluir, não vai ser igual à década de 70, 80. Não vai ser um... E ao invés disso, vai ser parte do que está acontecendo no mundo, e muito mais empolgante. Então, agora que vocês têm essas habilidades, qual é a missão? Por que ter habilidades se vocês não têm uma missão? Então, eu vou mudar isso. Eu vou tornar muitas missões, porque somos advogados, e eu conheço os advogados. Eles podem fazer muitas coisas, e agora nós temos tecnologia para fazer isso. E todo advogado que eu conheço tem uma paixão e ímpeto de mudar o mundo. De fato, às vezes, eu gosto de perguntar às pessoas que vão para a faculdade de administração, e eu pergunto também para os advogados, por que vocês vão para a faculdade de direito? Eu gosto de conversar com eles. Quando vocês perguntam para as pessoas por que vocês vão para a faculdade de negócios, de uma forma ou outra eles vão falar sobre dinheiro. Talvez seja imediatamente, ou alguns segundos depois, ou uma hora depois, dependendo de quão bêbados eles estão, mas eles vão falar rapidamente de dinheiro. Mas se você perguntar para os advogados quase sempre vão falar a você sobre justiça. O que significa justiça para vocês e para mim pode ser diferente. E talvez vocês foram para a faculdade por um motivo diferente do meu. Mas não é apenas sobre dinheiro e status, é fazer a coisa correta. Então, os advogados podem fazer muitas coisas muito bem, assim como os outros brasileiros. Realmente nós podemos fazer muito bem. Vocês podem pegar a sua própria missão. Esta é a minha missão proposta, porque a tecnologia está aqui para nos ajudar e vocês podem ter essa definição da justiça. Uma é aumentar o acesso à justiça. Então, ter a tecnologia... Bom, a justiça não tem que estar disponível apenas às pessoas que podem pagar por ela. A justiça é para as pessoas com dinheiro, não é justiça. Então, isso é uma definição de injustiça. Nós podemos servir muito mais pessoas. Não é um privilégio ter acesso à justiça, é um direito. Recentemente, eu conheci um amigo em Chicago, ele me contatou no LinkedIn, o nome dele é Ark, que nasceu no Paquistão, e ele migrou para os Estados Unidos quando tinha 16 ou 17 anos de idade. E quando o pai dele faleceu no Paquistão, ele tinha muitos desejos. Ele queria que ele enviasse uma carta para o seu neto no casamento, queria dar uma senha para as suas fotos, ele queria dar algumas coisas que queriam ser feitas. Nenhuma deles estava passando sobre anéis de diamantes ou imóveis, enfim. São coisas que seres humanos normais fazem. Então, Art, ele percebeu uma coisa muito simples, que nós temos tecnologia suficiente que pode fazer isso e tornar acessível para qualquer um no mundo para fazer isso. Então, eu estava jantando com ele e eu percebi uma coisa. Ele não é advogado, e que a sua definição de testamento digital não é um testamento, numa definição jurídica legal. Bom, isto não é um testamento. Isso é ajudar alguém a realizar os seus últimos desejos. E eu acho que ele tem um argumento, que ele diz o seguinte: Olga, você é advogada, para fins de análises, você segrega a parte ao redor da lei e a parte
sobre a vida pessoal. Mas a maioria das pessoas passam a vida e essas coisas estão entrelaçadas. Tem coisas jurídicas e formas de coisas pessoais, assim como nos negócios. A maior parte dos negócios, quando você fala com eles não separam o jurídico do negócio. As decisões jurídicas são informadas por negócios e os negócios são informados pelo jurídico. Não há segregação nesse sentido. Então, quando vocês se permitem mudar a sua prática jurídica e servir cada vez mais pessoas, considerem que vocês também estão cada vez mais ajudando-os com seus negócios, na sua vida pessoal, porque essas coisas estão entrelaçadas. Bom, e vocês têm operações com pessoas que não estão no departamento jurídico, vão fazer cada vez mais parte da vida de vocês. Muito bem. A missão número 2. Divulgar ou disseminar o Estado de Direito. Eu mencionei essa questão da ilegalidade que é contagiosa. Começa nas famílias, nas organizações, comunidades, países no mundo. Toda a parte do leste europeu, não estamos falando da Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, Geórgia. Essa coisa se disseminou, é muito contagiosa. Recentemente, eu estava conversando com alguém cujo trabalho é aconselhar empresas a fazer as coisas certas. Por exemplo, ter acessibilidade para as pessoas com deficiências. Ele disse, Olga, você sabe quais são os principais aliados meus? Como eu posso ajudá-los mais? Bom, eu pensei, logicamente são advogados. Eu disse, não sei. E ele me disse, de fato são advogados. Ah, só. Realmente é bom ouvir. Me diga como. E ele disse, bom, você vê, quando as empresas, os negócios tomam decisões, embora que a gente queira que eles façam correr as coisas certas, idealmente estamos numa bolha, onde eles olham para o problema e dizem, qual é a coisa certa? E aí fazem isso. De fato, não é isso que acontece. A maior parte das empresas passam para algum tipo de uma análise de causa e benefício. Qual é o benefício? Qual é as coisas que eu posso fazer para o maior benefício possível? Esse é um negócio normal, é daí que ele se torna lucrativo. Mas a maior parte dos negócios não são informados sobre o custo e fluxo de fazer coisas ruins. E eles acabam tomando decisões ruins, pensando que estão economizando dinheiro, é verdade. Então, o que os advogados podem fazer é ajudar as empresas a entender o custo de se fazer coisas erradas. Então, ele me diz que quando ele estava no departamento e trabalhando com todos os litígios sociais, custos regulatórios, custos de reputação, isso acaba se somando. Então, é muito fácil, então, fazer a coisa certa, porque o custo de fazer uma coisa errada é muito alto. E a maior parte dos profissionais de negócio subestimam isso. Então, a disseminação do Estado de Direito vocês podem fazer isso como parte do trabalho de vocês, junto com os clientes, educando os clientes sobre o custo verdadeiro de fazer coisas erradas ou coisas ruins. Bem, a missão final, eu sei que o meu tempo está acabando, mas estou quase pronta, é que a prática do direito de vocês pode lhes proporcionar o seguinte, vocês podem ir à faculdade de Direito e continuar usando a sua definição de justiça, seja lá qual for. Vocês não precisam chegar ao mesmo acordo repetidamente. Vocês podem usar a tecnologia para alterar a sua prática, para disseminar o império da lei ou o Estado de Direito, ou assegurar que a justiça esteja ao alcance de todos e sirva a todos. Vocês não precisam escolher entre uma vida boa e fazer o bem. E a tecnologia cada vez mais está do lado de vocês para permitir que vocês façam isso. Então, com certeza, mantenham suas habilidades, aptidões de praticar o direito, para isso que vocês foram para a faculdade de Direito. Isso vai possibilitar vocês a serem operadores muito melhores de tecnologia, inteligência artificial e assim por diante. E um operador inteligente é tudo que toda máquina precisa. Você precisa de um operador inteligente, também precisa de um operador que pode proporcionar um ótimo serviço ao cliente. Se vocês estão fazendo isso, continuem fazendo, mas também aumentem a sua gama de aptidões ou habilidades e livrem-se coisas que não funcionam mais. Só porque faz parte da tradição, não quer dizer que a gente não pode mudar. As tradições antigas foram criadas por seres humanos. Isso significa que nós também podemos mudá-las. Então, eu gosto de mencionar um ciclo de três palavras que em inglês começam com L. Aprender, liderar e
rir, porque se vocês fizerem isso repetidamente, vocês vão ter momentos mágicos na prática do direito, vão servir a justiça, levando a justiça a todo mundo para, em última análise, apoiar, sustentar a democracia e ser as pessoas que contribuem para a paz mundial. Muito obrigado. Obrigado, amigos e amigas. Agradeço, por favor, deixem este mundo um lugar muito melhor do que era quando vocês entraram nele. Muito obrigado.